Porque a gente sabe muito bem como esse começo é um pouco mais difícil, como esse começo a gente fica um pouco perdida, mas saibam que aqui vocês têm o nosso apoio, né, a nossa ajuda, e a gente tá aqui realmente pra te ajudar e te incentivar a dar esse pontapé inicial para começar nessa área que é tão gostosa, que é casamento. Sejam bem-vindos, eu sou a Aline Zecchini. Eu sou a Adriana Zecchini. Nós somos do Cerimonial na Prática. Todos os dias aqui gravamos o conteúdo para você que deseja começar aí, né, a trabalhar com cerimonial de casamento, ou então já trabalha nessa área e deseja se capacitar ainda mais. Hoje nós vamos falar como apresentar o meu trabalho se ainda não tive nenhum cliente. Sim, na verdade, essa questão da primeira oportunidade, né? Sim. Então nós queremos compartilhar com você um pouco a respeito disso. Muitas vezes, a primeira oportunidade, ela não está relacionada a um ganho financeiro. Nós já gravamos alguma coisa a respeito disso, em que os primeiros trabalhos, né, que nós fizemos, muitas vezes eles não tinham relação financeira. Fazíamos porque sabíamos organizar um evento, né? Tínhamos uma relação de amizade com a pessoa. Então, isso foi formando o nosso portfólio. Então, nós tínhamos um material para apresentar daquilo que nós já havíamos feito, mas nós não tínhamos ganho nenhum tipo de lucro, nada em relação a isso. Então, a sugestão que nós te damos hoje é: procure de alguma forma começar no mercado de trabalho, ou fazendo de forma gratuita para um familiar, fazendo para um primo, um amigo, uma amiga. Ah, posso te ajudar, né, a organizar seu casamento? E ali buscando recursos, né, para que você consiga desenvolver, né? Uma outra questão também, uma situação hoje até palpável para acontecer, você que quer iniciar para ter uma noção na prática de como é um cerimonial, é você falar com outros profissionais do meio, né? Fotógrafo, você precisa de um auxiliar, uma empresa de assessoria cerimonial, vocês contratam um freelance para os casamentos, né? Então, e fazendo esse boca a boca para de alguma forma o seu nome já ser reconhecido, o seu rosto já ser conhecido, você sentir o que é a prática de um evento, que horas começa, que horas termina, até mesmo para saber, eu vou ter, vamos dizer assim, fôlego, né, para estar aguentando tantas horas de trabalho. Ah, mas é assim, fica em pé o tempo todo, não tem hora para comer, né? Então você vai começar a sentir, né, o que é verdadeiramente estar num casamento, né? Mas isso, como eu disse, muitas vezes sem ganhar, né? Sim, na verdade o nosso trabalho, né, assim como a maioria, mas o nosso é muito importante que você tenha um portfólio, né? Então, como a Adriana disse, por isso que precisa desse começo. Tanto é que pra gente aqui, isso é muito comum, a gente faz o casamento de uma pessoa e aí no caso, né, ela gosta do nosso trabalho. Normalmente a gente faz o casamento do irmão, do primo, de uma prima. Então assim, já teve famílias da gente fazer ali de 5, 6 pessoas da família, né? Porque eram todos ali próximos da idade, todo mundo na época de casar. Então, como eles gostaram do nosso trabalho, a gente acabou fazendo da família toda. Inclusive temos um esse ano ainda dessa família. Mas isso então, por quê? Porque precisou do primeiro. Então, por isso que é muito importante ter esse primeiro, né? E como a Adriana disse, formas aqui que nós queremos passar para você ter esse primeiro, né? Que muitas vezes realmente não vai existir um ganho, e inclusive a Adriana vai contar um pouquinho aqui como foi, né, a primeira festa dela para vocês. E também, além de tudo isso, né, vocês buscarem se capacitar
estudar, né? Isso acontece muito aqui com a gente, porque cada evento, cada casamento é um casamento. Então a gente tem que realmente buscar estudar, buscar por cursos, o que na sua cidade, né, às vezes você consegue encontrar em relação a isso. Então isso é extremamente importante, não só da gente se capacitar, mas também de alguma forma ver isso na prática. E hoje é tão normal no nosso trabalho essa questão de realmente ter um freelance de final de semana, né? Então, você conseguir aliar isso do conhecimento, do estudo, né, com a prática do dia, então é realmente um casamento perfeito. Sim, isso é super importante, né? Na medida do possível, você tentar se encaixar, né, em algum segmento da área de casamento, né? Mesmo que ainda você não conseguir chegar a trabalhar numa empresa de cerimonial, numa empresa de assessoria, mas que você tenha um primeiro contato para que você consiga visualizar o que aconteceu à noite, como são os detalhes, né? Sim. Se você conseguir observar se esse casamento tem uma empresa de cerimonial, o que elas estão fazendo, qual é a postura, né? Sim. E essa questão que a Aline comentou, né? Hoje o online, para nós aprendermos, né, está aí e nós temos que fazer uso dessas ferramentas, né? Sim, é um acesso muito fácil hoje em dia o online, né? Então por isso que a gente sempre recomenda aqui para que vocês busquem por conteúdos sérios, né? Assim como a gente usa aqui dessa ferramenta, né, do nosso canal para passar informações e experiências para vocês, para justamente, como a gente está falando, para que com os outros, né, que já tenham uma prática, já tá ali já um pouco mais tempo no mercado, né, que no nosso caso só com casamento mesmo, focados em casamentos, nós estamos há 12 anos, para que vocês consigam tirar o melhor disso, para quando chegar na prática, você lembrar, nossa, eu aprendi aquilo, nossa, agora é hora de fazer tal coisa, né? Então, isso é muito legal, você conseguir casar uma coisa com a outra. E isso que a Adriana falou é super importante, porque a gente já viu isso, né, relato, né, de várias pessoas que eram freelance e depois começaram como cerimonialistas de casamento, falando, quando eu comecei de freelance, eu já ia observando coisas, já tinha uma visão assim, olha, nossa, se eu fosse cerimonialista, eu faria de tal forma que eu acho que ficaria melhor. Uhum. E aí, né, se eu fosse, nossa, eu acho que tal uniforme ficaria bacana, padronizar ficaria legal. Então, assim, ó, você já tendo durante esse processo de experiência, um estágio, né, você já tendo sacadas que você pode aplicar isso quando chegar o seu momento. E na verdade, uma palavra muito importante, né, em tudo aquilo que nós formos fazer, né, é ter o foco, né? Sim. Ter a dedicação naquilo que precisa ser feito, né? Sim. Ter a atenção voltada para aquilo. Não adianta você ter tido a oportunidade de estar num evento, mas a sua cabeça não estar conectada naquele evento. Sim. Então, é uma coisa que quando nós formos falar sobre equipe, né, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, mas todos nós que estamos dentro de um evento, então nós estamos ali com música, muitas pessoas arrumadas, né, aquele clima de festa, mas nós que estamos trabalhando, nós não estamos na festa. Né? Sim. Então nós temos que estar focados, né? Sim, e além disso, né, uma coisa que é bacana que a gente também sempre gosta de falar é pra pessoa que às vezes você for trabalhar, igual isso que a gente falou de freelance, né, alguma coisa assim, você mostrar pra essa pessoa, né, no que você é boa, porque às vezes você consegue, você tem habilidades, né, você domina certas coisas que até a própria assessora ou a cerimonialista não sabe fazer. E isso é muito bacana, a gente lembra muito, teve um casamento que nós tivemos há 2 anos atrás, em Lins, e a nossa noiva, ela tava com um vestido de manga, e o vestido começou a rasgar aqui, né, era uma renda assim, e ele começou a descosturar. E aí a gente já logo, né, pegou a nossa mala, assim, já corremos pro banheiro pra dar um jeito ali, né? Temos um kit de costura, né? Sim, pra poder consertar ali a manga da noiva. E aí tinha uma menina com a gente que ela era nova. Era uma das primeiras vezes que ela tava trabalhando com a gente. E aí ela falou, não, eu posso ir lá porque eu costuro, eu sou costureira, né? Eu também faço o trabalho de costureira. Na hora a gente falou, nossa, caiu então, né, do céu, porque a gente dá o nosso jeito ali, mas nós não somos costureiras. Então, a hora que ela falou aquilo, nossos olhos já brilharam, né,
porque ela tinha a solução do problema. Então isso é uma coisa muito bacana, o que você já sabe que você domina, que você tem habilidade nesse dia, como a Adriana disse, foco e mostra mesmo, porque nós recebemos pelo menos mensagens aqui de cerimonialistas, né? Falando sobre essa questão de como hoje em dia é difícil você achar uma pessoa, né, um freelance para trabalhar de final de semana que seja comprometido. Então, inclusive, se você tá aqui, é cerimonialista, já trabalha mais tempo, né, fala, Aline, essa fase eu já passei, eu tenho um pouco mais de experiência, manda esse vídeo, né, pra sua equipe, porque a gente tem certeza que vai ajudar bastante. Sim, com certeza, né? Mas nós queremos hoje falar um pouquinho só, né? Não queremos ser repetitivas no começo da Santa Ajuda, né? Nós temos um vídeo falando sobre o início, né? Como foi a primeira festa, mas hoje nós queremos falar como foram os primeiros casamentos. Na verdade, os primeiros casamentos que na época era só eu, né? Então eu posso falar, os primeiros que eu organizei, que eu trabalhei, era com o cerimonial. E eu vou falar para você que o que eu ganhei foi o mesmo valor que pagaria para uma garçonete, porque eu nem sabia qual era o cachê, qual era o custo para fazer um cerimonial. E assim, como a gente diz aqui, né, foi na unha mesmo, né, na hora da cerimônia ali na igreja. Na verdade eu tive contato com essa noiva, né, por uma questão, profissionais do meio ali sugeriram que ela precisava de alguém para estar ajudando nas entradas, e então colegas aí do meio acabaram me indicando, né, que eu fazia esse tipo de trabalho. E a mãe dela então falou, então tá bom, né, fala pra ela aí e tal, mas eu errei muitas coisas, né, assim, mas é isso que eu falo, erros que foram administráveis, né, a pessoa que tava... Mas conta na hora da cerimônia, porque assim, ó, só dando uma contextualizada, né, um pouquinho antes, nós temos até aqui no nosso canal um vídeo de como começou, né, realmente a nossa empresa, que é a Santa Ajuda Assessoria Cerimonial. E então, dando uma contextualizada, que a Adriana já veio de um meio de festas, ela cresceu em festas, né, mas era um olhar mais de buffet. Então aí depois, quando a Santa Ajuda nasceu, que passou para esse olhar de assessoria cerimonial. Então conta pra eles também na época dessa primeira festa, como foi a cerimônia, porque a cerimônia, gente, a gente tem que fazer um vídeo aqui só sobre cerimônia, porque a cerimônia tem muito detalhes, né, mais até do que a festa. E como a Aline falou, né, eu acabei pulando essa parte. Como a parte de festa, né, eu já sabia fazer aquela coordenação toda, porque eu já, quando eu estava trabalhando no Bifezichini, eu ajudava também nessa área aí, né, da parte dos protocolos na festa. Então eu fui para a igreja achando que seria tudo bem tranquilo, né, mas o primeiro casamento que eu organizei, eu estava fazendo as entradas ali, organizando as entradas e colocando os pais no lado contrário, né? Então, no correto os pais da noiva ficam do lado esquerdo e os pais do noivo do lado direito. E eu direcionando as pessoas para os lados, lado errado. E era o grupo que estava fazendo a música da cerimônia. A mulher que estava coordenando ficava acenando para mim, não, é do outro lado. E imagina, gente, eu me lembro como hoje, né? Sabe quando o coração parece que está batendo aqui nessa região, né? Meu Deus, foi muito tenso, né? Mas acabou assim, tudo dando certo. Então, para o próximo, né? Tiveram também alguns erros, mas foram erros menores. E aquilo, as coisas foram acontecendo, mas uma das nossas primeiras clientes, né, uma pessoa que foi muito importante para mim, ela trabalha com turismo, e quem trabalha com turismo tem essa questão do checklist, da checagem, das reuniões, porque eles não podem errar, né? Então imagina, a pessoa comprou uma viagem aqui com ela em Marília para Paris e ela tem que então programar toda a viagem da pessoa, hospedagem, translado, uma série de coisas. E então
nesse casamento eu aprendi muito essa questão de organização. Nós tínhamos que fazer uma reunião uma vez por semana para estar repassando toda a questão do casamento, né? Na época, inclusive, a gente até morava próximo e lá ia eu, era toda quarta-feira, naquele determinado horário, ver que ponto estão as coisas, né? Repassar tudo que foi feito naquela semana, todos os detalhes, checando tudo. Então, assim, foi um aprendizado, assim, que eu levo para a vida mesmo, aquilo que eu aprendi com essa querida minha cliente, e já fiz depois disso muitos outros eventos para ela, né? Acho que já foram 5 ou 6 eventos, mas ela fez parte desse começo aí da Santa Ajuda, né? Sim. Então é isso, são pessoas que vão no nosso caminho, como eu falei no começo, profissionais me indicaram, clientes que acreditaram no meu trabalho e me ensinaram também. A gente sempre aprende, toda festa a gente aprende com aquilo que é a postura do cliente, postura de profissionais, com algum erro que nós cometemos. Então nós temos que estar sempre atentas ao que está acontecendo, fazer uma leitura do cenário, né, de maneira geral. Sim, na verdade, dentro disso que a Adriana está falando, me faz pensar que hoje nós vivemos numa época muito mais favorável, né? Porque temos informações, acesso a informações, como você que está aqui hoje com a gente, muito mais fácil, porque há 12 anos atrás eu lembro que a Adriana pegava a revista e pesquisava, lia revista. Já tinha na internet, mas não tinha muita coisa, era bem época de revista mesmo. Então eu recortava, tirava a página. Até hoje, gente, até hoje ela não joga as revistas de casamento fora. Até hoje ela tem todas as revistas, né? Até porque muita coisa que a gente faz até hoje aqui de falar... Desculpa, não tem problema. Muita coisa que a gente faz até hoje de falar aqui são coisas que ainda tem nessas revistas, né? Sobre organização, sobre etiqueta, então é uma coisa super legal. E hoje é uma época que pra gente é muito mais fácil ter acesso a todas essas informações. Então, use isso realmente ao seu favor. Na verdade, eu fiquei emocionada um pouquinho, porque a gente tinha que convencer a pessoa, né, o cliente, por que era importante ter um cerimonial, por que era importante ter uma assessoria, né? Porque o mercado não era como é hoje. Então, nós tínhamos que... Foi todo um desbravar, né, de uma situação e com certeza essa questão comercial, ela começou nos grandes centros, né? Então, como a gente está falando das revistas, eu não tinha onde buscar, eu só tinha as revistas para fazer, eu falo que eram os meus cursos, né? Então, realmente, eu tinha pastinha para tudo, todo o assunto estava ali separado, eu estudava, pesquisava, buscava os nomes, buscava as referências, tudo que falava sobre casamento, sobre os tipos de assessoria. Olha, eu agradeço a Deus, né, que me deu oportunidades, né, de estar fazendo isso, mas como a Aline está falando, hoje as coisas são mais mastigáveis, né? E nós queremos até com o conteúdo que a gente tem passado aqui, passar para você a seriedade, a responsabilidade que quando uma cliente nos contrata, né, Lili? Com essa questão de sonhos, né? Então não é só essa parte do oba-oba, ou vamos lá, final de semana, organizar, não. É uma coisa bem mais... É uma responsabilidade muito maior, né? Sim, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, né, em relação à pandemia, coronavírus, a gente vê muito isso, que claro que todo mundo está sofrendo por essa questão de planos que não estão se concretizando, né, tudo teve que dar uma parada, mas especificamente falando de casamento, a gente está falando de muito sonho, de uma expectativa de uma vida. Então, assim, as noivas, né, a gente sente muito isso, como a gente tem tido que acolher elas e realmente dar todo o suporte, porque como a Adriana disse, não é só um trabalho, né, é realmente administrar um sonho, uma expectativa, e isso é de muita responsabilidade. Inclusive, por isso a gente precisa entender, e é uma coisa que nós conversamos bastante aqui, que todas as festas, cada casamento vai ensinar uma coisa diferente pra gente. Então, por mais que a Adriana pode falar melhor, que tá nisso há 30 anos, cada noiva vai ensinar uma coisa diferente pra gente, cada casamento vai ensinar algo novo pra gente, porque cada
pessoa é única, cada expectativa, cada noivo tem uma expectativa, uns têm uma expectativa sobre o buffet, outro sobre a cerimônia, outro sobre a música. Então cada um vai não só ensinar coisa nova pra gente, mas também apresentar situações novas que a gente vai ter que aprender, rebolar ali pra aprender, né, pra conseguir dar o melhor ali pra aquela noiva e atender aquilo que eles esperam da gente. Então, um exemplo que eu sempre gosto de dar é o roteiro, né? Parece que assim, hoje a gente encontra muito roteiro, planilhas na internet, né? E isso é legal, inclusive, pra te dar um norte, né? Se você tá começando agora, ela consegue ali te dar um esqueleto. Mas para cada casamento você vai ter que adaptar, não tem como. Tem casamento que começa às 11 horas da manhã, tem casamento que começa às 8 horas da noite, tem casamento que terão 15 padrinhos, né? Tem outros que vão ter só homens de um lado, mulheres de outro. Então, cada casamento é um caso, né? É uma coisa que a gente vai ter que se adaptar e conhecer e buscar melhorar. Não existe um formato, né, específico, né? Isso nós temos visto nesses 12 anos, né, cuidando quase que integralmente de casamentos, que cada caso é uma história, né? Cada noiva tem um testemunho e nós estamos ali para aprender com cada uma delas, né? Sim. E é isso que vai nos capacitando, isso que vai nos moldando, né? Nos deixando, quando uma noiva começa a falar como ela quer o casamento, as expectativas, onde vai ser, aquilo a gente já vai buscando nas nossas caixinhas de memória. Não, eu já fiz isso, né? Já aconteceu assim em tal lugar, né? Então é isso que nós temos que deixar muito vivo em nós, né? As nossas experiências, né? Sim, e outra, se você ainda não fez um casamento, se você tá assistindo aqui, Aline, eu não fiz um casamento ainda, tô super nervosa, tô super ansiosa, gente, isso é normal. Vão ter falhas, não tem jeito, até porque a gente que trabalha com evento sabe disso, pode ter 30 anos de evento, sempre de casamentos, né? Sempre vão aparecer imprevistos, coisas, como a gente tá falando aqui, coisas novas, mas não deixe de ter o seu primeiro casamento, de realmente começar ali a organização. Muitas vezes você já explicar isso para os profissionais que estarão lá com você, olha, meu primeiro casamento, né? Se vocês verem alguma coisa, pode me dar um toque, né? Então, principalmente como a gente disse na hora da cerimônia, que exige muito, né, desses detalhes. Então, conversar com os profissionais sobre isso, porque uma coisa assim, ó, que a gente até gravou um vídeo aqui falando sobre isso, né, deve estar aqui no nosso canal, falando sobre como a nossa profissão precisa de organização. Não dá pra gente trabalhar com organização de casamento se nós formos desorganizados. Então, a gente precisa de organização ao máximo. E além disso, uma coisa que nós sempre falamos também, principalmente para as pessoas que estão na nossa equipe, é a questão da proatividade, né? De você realmente ali, como nós estamos falando, se é seu primeiro casamento, né, um exemplo, como cerimonialista ali, aquela assessoria final, né, sem participar de todo o planejamento antes, você entrar em contato com os fornecedores, né, e explicar, como eu disse, olha, é a primeira vez que eu vou fazer um casamento, né, acabei de montar um roteiro, vou te mandar, se você ficar com alguma dúvida, pode me falar, né, ou então, falar até para a própria noiva, olha, por mais que você tenha me contratado para uma assessoria final, para fazer o cerimonial do seu casamento, né, posso participar das reuniões com você, né, do que você ainda não fechou, para você já ir se familiarizando com cada assunto, para você se familiarizar com cada fornecedor, né? Essa questão de ser proativo, né, eu creio que é uma das qualidades que eu mais admiro, né, nas pessoas. Quando a gente vai em algum lugar que eu vejo que tem alguém assim, ou a gente tromba com pessoas ali, você vai ou numa loja, numa padaria, e a Aline até já sabe, a Aline fala, nossa, minha mãe já queria levar ela para trabalhar, né? Por quê? Isso é muito importante, faz toda a diferença no nosso trabalho. É nós pensarmos antes de acontecer, é nós nos oferecermos antes que a pessoa peça alguma coisa, a gente já está ali. Olha, você pode ter certeza que eu estou te falando, isso é cativante. Os clientes ficam encantados, né? Eles falam, nossa, eu nem pensei e vocês já estão fazendo tal coisa, e vocês já providenciaram tal coisa. Então, você ser proativo com o cliente e também com os fornecedores,
Isso é muito importante, é uma característica, assim, hoje para o mercado de trabalho fundamental. Sim, e outra que eu acho legal falar, que às vezes você pode pensar, nossa, mas eu vou trabalhar de graça, né? Mas na verdade, assim, todo mundo, independente da área, né? Todo mundo tem um começo. Então, às vezes, esse começo, como a gente falou aqui no início do vídeo, né? Não vai ser tão lucrativo assim. Só que quanto mais, assim, valor, não estou falando de preço, quanto mais, assim, valor as pessoas verem no seu trabalho, verem você, né? Mais elas vão desejar ter você perto delas, na organização do casamento delas. E, inclusive, isso é tão, assim, se aplica em qualquer área, que eu lembrei de uma situação agora, que nós tivemos uma festa uma vez, que nós contratamos segurança, né, pra ficar só no começo ali da festa. Então, pra ali naquela questão de pegar os nomes das pessoas, fazer uma contagem de convidados, enfim. E aí, quando acabou o tempo, né, antes da gente liberar eles, um deles estava ajudando a gente a fazer umas coisas ali, a organizar algumas coisas e recolhendo umas coisas nossas, assim, ó, o que não tinha nada a ver com o trabalho dele. E aí, quando a Adriana viu aquilo, ela já falou assim pra ele, olha, eu gostaria que você ficasse aqui com a gente até o final da noite, né, porque eu gostei do seu trabalho, e aí eu pago um valor a mais por isso, né, mais do que a gente tinha combinado, você topa? E ele na hora, não, eu topo, vamos ficar, tal. E aí a Adriana já falou, vamos pegar o contato desse moço, gente, porque assim, a gente contratou ele pra uma coisa, e a hora que a gente viu, sem a gente pedir, ele já tava fazendo mais 3 vezes a mais do que ele tinha sido contratado, né? Isso faz toda a diferença. Sim, né? Então, e na hora ali já virou um contato a mais pra gente, uma coisa às vezes que ele saiu de casa pensando em ganhar X, ele já ganhou 3X. Então, como isso faz diferença em qualquer área, né? Na verdade, essa pessoa, né, que a Aline está comentando, ele acabou se inserindo nesse mercado, assim, não como cerimonial, mas ele tem um trabalho convencional e faz freelance em vários segmentos, né, a partir daquela festa que nós demos oportunidade, montamos aquela equipe e ele acabou ali conhecendo e ficando e fazendo contatos, né, então é um futuro, a gente não sabe, né? Essa questão que a Aline falou, valor pessoal, sim, né? E o preço, ele vai vir num segundo plano. E quanto mais valor, né, o cliente enxergar em nós, né, o porquê eu vou contratar tal empresa, o porquê escolher essa empresa. Então, a questão do preço, ela vai ficar muito mais fácil de você estar administrando quando o cliente enxergar o seu valor como pessoa e o seu valor como profissional. Sim, porque, por exemplo, essa noiva que a Adriana mesmo falou da questão da organização, né? Que foi uma das primeiras noivas nossas, que ela era super organizada, né? E ela queria uma reunião semanal. Parando para analisar hoje, uma reunião semanal tinha necessidade? Talvez não tinha necessidade, mas era o começo e era algo importante para a cliente. Eu tenho certeza que a Adriana pode falar melhor, que ela aprendeu muito mais com a cliente, né? Ela ganhou muito mais tendo aquela cliente do que a cliente tendo a Adriana para organizar, de tanto que ela aprendeu com isso. Então aquela reunião, muitas vezes semanal, não era tão necessária assim, mas você entender, nossa, isso é importante pro meu cliente, né? Então se é importante, vai passar uma segurança para ele, então vamos lá. E aí você pode estar se perguntando, então por que a cliente contratou? Porque ela enxergou valor na Adriana, né? Assim. É isso que nós temos que nos enxergar, né? Então ela sabia, ela era organizada, mas ela precisava de alguém que ela confiasse para estar executando tudo aquilo que ela queria. Então, é uma troca, né? Aquele começo foi uma troca entre nós duas. E isso, numa próxima cliente, eu já tinha condições de aplicar coisas que eu aprendi. E isso, o nosso valor como pessoa e como profissional, ele só vai crescendo e só vai aumentando. E aí, como a Aline falou, a questão das revistas, né, que eu estudava, que eu recortava, que eu lia, ficha técnica, cardápio, tudo que foi servido, que tinha de lembrancinha, quem tocou, que horas começou, que roupa era. E depois dessas fichas técnicas eu entrava nos sites, né, os sites eram muito usados. Eu entrava no site das empresas, eu passava noites e noites estudando o que eles faziam, como era. Então, nós somos, né,
a somatória de tudo aquilo que a gente vai vivenciando, né? Então hoje o mercado de cursos, né, está aí para nos atender, né? Então é uma junção de coisas, né, Li? Sim, na verdade é até isso, né? O que a gente também quer falar para vocês, e a gente vivencia muito isso, que é a questão de se capacitar é imprescindível. Gente, aprender nunca é demais, informação nunca é demais, reciclar. Né? Sim, porque apesar de que assim, ó, casamento, né, cada ano vem com mais moda e acrescentando mais coisas, né, agregando mais coisas, mas tem coisas que são, desde a época que a Adriana começou, que eu lembro dela falar, até hoje a gente aplica, né? Como a gente falou, até hoje coisas que ela tinha de revista guardada, até hoje serve muitas vezes, né, de material pra gente montar vídeo aqui pra falar pra vocês. Então, assim, se capacitar é muito importante, muito. Tem um curso super legal que a Adriana não pôde ir porque na época tinha festa, né? Mas eu fiz um curso super legal ano passado que era de profissionais de todas as áreas de casamento, né? Foi em São Paulo, esse ano foi remarcado por tudo que tá acontecendo. Mas eram profissionais, inclusive, fora do país. Então, assim, ó, falando tanta coisa que às vezes a gente era assim, ó, era uma coisa que parecia arroz e feijão, mas dava pra dar uma mudada, pra dar uma incrementada ali, né? Pra você fazer de diferente pro seu cliente. Então, assim, ó, foi tanta informação, tanta coisa boa, por isso que a gente sempre incentiva as pessoas a realmente estudarem, buscarem informações, porque isso aliado à experiência, né, que daí é só o tempo mesmo pra te dar, é a melhor receita. Sim, mas o importante é você querer começar a trabalhar, né? Você que está começando, você entender, né, profundamente, né, a responsabilidade que envolve a gente estar num evento, né? Uma questão que nós também vamos gravar aqui sobre postura, sobre equipe, sobre posicionamento pessoal, né? Então tudo isso faz parte daquilo que nós temos para entregar para o nosso cliente, né? Sim, uma coisa também que eu acho, tem um exemplo que eu sempre conto, né? Quem está acompanhando os nossos vídeos aqui pode já ter visto isso, mas eu gosto de falar porque aquele exemplo me marcou muito e eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que pensar quando a gente está a primeira vez na frente de uma noiva, né? Aline, eu nunca fiz nenhum casamento, vou atender minha primeira noiva. A gente fez um vídeo aqui sobre primeira reunião, mas vamos lá. Aí vou atender minha primeira noiva. Gente, não fala pra essa noiva, não sei. Porque eu já fiz isso numa festa que um convidado chegou pra mim, né, perguntando um negócio, super em dúvida, e eu virei pra ele e falei: então, na verdade, eu não sei te responder. Você espera só um minutinho que eu vou perguntar pra Adriana. Quando eu fui falar pra Adriana, primeiro ela atendeu o convidado, depois ela quase me mordeu. Porque é exatamente isso. Uma noiva, gente, vocês não têm noção do que é uma cabeça de noiva hoje em dia, com o tanto de informações que a gente tem acesso. Elas pesquisam muita coisa, elas já chegam aqui, coisa que a gente nem viu ainda, e elas já viram, já estão sabendo de nome, do casamento do fulano, do ciclano, tanto é que normalmente eu vou anotando já na agenda coisa pra eu ir pesquisando, de coisas que elas vão falando. Então, assim, se você não conhece, muitas vezes não domina o que a noiva vai falar, é nessa hora que o conhecimento, né, buscar informações vai te deixar seguro. Então, às vezes ela vai falar de um assunto, de um lugar que ela viu, né, ou de um determinado fornecedor que você pode não conhecer pessoalmente, mas você já pesquisou. Sim, eu sei do que você tá falando. Eu sei daquele lugar. A resposta sempre, sim, já ouvi. Sim. Não, eu sei daquele lugar, não, conheço, eu já vi nas redes sociais, super famoso. Então, assim, você mostrar que você tá ali por dentro. Essa segurança, né, de uma primeira reunião, de uma primeira noiva, você tá ali informada, né, capacitada, com certeza isso vai te dar uma segurança tremenda. Isso é super importante, né, essa questão da capacitação, né? É isso que nós até estamos aqui, né, nessa quarentena estudando bastante, Sim. Né? E procurando aqui dividir com vocês, né, essa nossa trajetória aí profissional e tudo aquilo que a gente também, além das nossas experiências, o que a gente tem aprendido. Sim, na verdade hoje era isso que nós queríamos passar para vocês, né, realmente
Como o nosso canal ele é voltado não só para cerimonialistas de casamento, assessoras de casamento que têm um pouco mais de experiência, mas também para quem deseja iniciar aí nessa área, né? Iniciar nessa carreira que a gente tanto ama, então a gente ama falar sobre isso. Então, se você tá começando, né, Aline, tô um pouco perdida, pra onde eu vou, né? Pode nos mandar mensagem, gente, pode perguntar. Tô com dificuldade em tal coisa, igual a Adriana contou da história dela. Tô com dificuldade na cerimônia, não sei direito as entradas. Pode nos mandar aqui, porque vai ser um prazer enorme pra gente responder, porque a gente sabe muito bem como esse começo é um pouco mais difícil, como esse começo a gente fica um pouco perdida, mas saibam que aqui vocês têm o nosso apoio, né, a nossa ajuda, e a gente tá aqui realmente pra te ajudar e te incentivar a dar esse pontapé inicial pra começar nessa área que é tão gostosa, que é casamento. Com certeza, né? Contem com a gente. Sim. Gente, muito obrigada então para quem ficou aqui com a gente, né? E também para quem assistir esse vídeo depois. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode nos mandar mensagem. E amanhã estamos aqui às 4 horas da tarde. Não se esqueçam que agora temos live aqui todos os dias às 16 horas. Um beijo, gente, e até!